Verdades e Mentiras, o podcast Aldim. Meus irmãos, estamos em mais um podcast Aldim, Verdades e Mentiras. Nesse 14º episódio, vamos com esse tema emblemático, arrebatamento. Quero cumprimentar, antes de mais nada, os irmãos que permitem compor essa humilde bancada, os irmãos Roberto Flávio, o irmão Regis Alves, paz de alta, meus irmãos, a irmã Maria Pacheco, nos bastidores, dando aquele suporte técnico, o irmão Lucas Mascarenhas, o irmão Breno Oliveira, e eu, Gilsomar Fronteiro, cumprimento vocês que dão prazer da sua audiência e nos prestigia, dando seu like, comentando e compartilhando, em nome de Yahshua Mashiach. Meus irmãos, vamos com esse tema, arrebatamento. Então, o que é arrebatamento, né? Para dar um conceito. Ele vem do verbo arrebatar, que é tirar com força, com violência, arrancar, né? É levar, é desprender. E essa expressão ela está atrelada à ideia do fim dos tempos, da volta do Mashiach nas nuvens, né? Buscando os eleitos, os vencedores, né? Os 144 mil. Tem muitos estudiosos denominacionais que pregam uma visão aí do arrebatamento, né? Pós-tribulação, outros até pré, e tem a mesa também, né? Nós aqui não queremos refutar ninguém, não queremos de jeito nenhum, né, fazer nenhum tipo de embate, mas nós queremos sim fortalecer a visão do povo Yaldim e que cada um de nós saiamos daqui mais alimentado e mais convicto, né, de que estamos no caminho, de que estamos fazendo a coisa certa. E então, vamos para cima, né? Louvado seja. Então, meus irmãos, em que consiste, né, o arrebatamento? Por que esse planejamento do nosso Criador, Yahweh dos Exércitos, que é tremendo, né? Mas a gente tem que fazer essa pergunta, porque tem muita gente, talvez, que esteja se perguntando, né? Em que consiste isso? Por que esse arrebatamento? Por que tirar o povo daqui? Né? Tem gente que pode estar se perguntando, né? Por que eu vou ter que sair daqui? A gente gosta tanto da minha casa, do meu mundo, das minhas coisas, né? Então, em que consiste o arrebatamento? Por que tirar a igreja fiel daqui? Eu acho que eu vou começar com o irmão Roberto Flávio. Hoje, vamos com o irmão Roberto Flávio. Vamos começar com o irmão Roberto Flávio, então. Irmão Roberto Flávio, diante desse questionamento, em que consiste o arrebatamento? Por que esse planejamento do Criador? Fica à vontade, meu irmão. Cumprimenta a igreja. Está fechado o teu microfone. A paz de Deus, chamados irmãos, debatedores da mesa e todo aquele lar do Mashiach que nos acompanha em tempo real nas plataformas aí do Facebook e na plataforma do YouTube. Boa noite a cada um de vocês e os demais que lá na frente vão assistir esse podcast Aldim Verdades e Mentiras. Que o Eterno esteja conosco através do seu Ruach Kadosh, nos conduzindo a sua fala. Esse assunto é um assunto que vem sendo falado, não é de agora, de geração, de século a século. E nós precisamos entender que, com o decorrer do tempo, com a expectativa do esperar, muitas pessoas, infelizmente, já não crê nesse arrebatamento como, segundo as Escrituras, descreve. Nós temos ouvido algumas pessoas e a gente veja uma descrença, talvez, de muitas pessoas, por nós vivermos num mundo corrompido, numa era a qual as verdades passam a ser mentiras segundo o conceito humano e as mentiras contadas passam a ser uma verdade, talvez, para muitas pessoas. Então, é um assunto muito delicado e isso está fundamentado a emunar de cada uma pessoa, a fé, né? A emunar de cada uma pessoa. Eu entendo e creio dessa forma que a fé, a emunar, ela não tem nada a ver com a emoção ou com o sentimentalismo. A emunar, ela é racional.
A emuná, a fé, ela tem que dar razão àquilo que é verdade. Eu posso estar mal, eu posso estar cabisbaixo, mas eu creio que 2 mais 2 é igual a 4. Independente se eu estou sorrindo, independente se eu estou festejando, independente se eu estou chorando, se eu estou triste, 2 mais 2 vai ser 4. Então, o que é isso, irmão Roberto? Eu creio que 2 mais 2 é igual a 4. Isso é uma colocação racional. A mesma coisa é a moná, ou a emuná. Ou você crê nas promessas segundo as Escrituras, ou não crê. Não tem esse negócio de dúvida. Não tem esse negócio de meio termo. Ou eu creio, ou eu não creio. Então, quando eu uso a minha emuná racionalmente, eu creio. Independente daquilo que foi mexido, independente do tempo de espera, irmão Regis, independente das circunstâncias, independente dos bombardeios de informações e estudos teológicos, muitos deles, eu preciso continuar convicto na minha convicção criada através da minha emuná, quando eu examino as Escrituras. Então, a minha pergunta é o seguinte: qual é a diferença entre arrebatamento e a segunda vinda de Yahusha? São duas questões distintas. Arrebatamento é uma coisa e a segunda vinda de Yahusha é outra história. Para quem seria, então, irmão Roberto, esse arrebatamento? Esse primeiro fenômeno de toda a história da raça humana? As Escrituras nos dá pista. Aqueles a quem o Pai, desde da fundação do século, escolhera. Não sei o requisito ou o quesito que ele usou, ninguém sabe, mas as Escrituras diz que tem um grupo, tem pessoas que o Pai, desde a fundação do século, escolheu essas pessoas, separou essas pessoas para este evento. Não sei quem é, não sei como é que ele fez e como ele vai fazer, mas as Escrituras diz que há um grupo, e as Escrituras nos dá pista como são chamados esses grupos, de vencedores, de eleitos, 144 mil, como nós já aprendemos, né? Os remanescentes, e etc, etc. Então, esse primeiro grupo, ele está condicionado a este primeiro evento que, segundo as Escrituras, vai acontecer, independente dos homens estar acreditando ou deixando de acreditar. Nós temos inúmeras passagens das Escrituras que falam sobre esse evento. Shaul descreve em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, né? A partir do versículo de número 13, primeira carta aos Coríntios, também no capítulo 15, no verso 50 e no verso 54, os Ialdins que até já morreram, né? Aqueles que permaneceram com a sua emuná segundo as promessas, serão ressuscitados primeiros, né? O texto vai dizer, e juntamente com os crentes que ainda vivem, vão se encontrar com Yahusha no ar. Isso acontecerá em um momento, em um piscar de olhos. Vai cumprir-se Apocalipse capítulo 14, quando Yahusha, ele vai conduzir esse grupo à presença de Yahweh. E as Escrituras vai dizer, irmão Régio, que vai ser uma coisa tão sobrenatural que esse grupo vai aprender do próprio Yahusha um cântico a qual nunca foi entoado nem na terra, nem no Chamaim. E esse cântico será exclusivamente um cântico de adoração ao nosso Abba Pai. Então, isso vai anteceder esse primeiro evento, o arrebatamento desse primeiro grupo. E aí, o assunto é extenso, né? Eu vou já terminar minha fala.
A gente vai entrar segundo aquilo que nós cremos, segundo aquilo que nós temos aprendido, e aí, esses vencedores por quê? Venceram a sua natureza, ou pelo menos se esforçaram a vencer a sua natureza caída, né, irmão? A cereja do bolo, o Abba Pai vai colocar, mas ele quer me pegar no caminho, me esforçando, né? Ele quer me pegar na primeira fileira, igual ele falou para a marcha, diga para o povo que marche, né? Quando se depararam diante do mar vermelho, Iau falou para a marcha, por que paraste? Clama a mim. Aleluia. Falou para Gideão, prepare os homens para a batalha. E quando chegou no campo de batalha, na arena da batalha, Iau falou, e não tereis que pelejar, porque a peleja não é vossa, a peleja é minha. Então nós precisamos fazer o quê, então, irmão Roberto? Estar no caminho. Estar com a emuná racional. Nunca duvidar daquilo que está previsto mais cedo ou mais tarde acontecer. E que o Pai venha nos ajudar a estarmos dentro desse contexto, dentro desse grupo seleto, que vai experimentar um sobrenatural, como talvez nunca ninguém experimentou. Né? Sermos arrancados desta atmosfera terrena para sermos conduzidos até a presença do nosso soberanial. O filho varão, ele é o vencedor. Irmão Josomar. Aleluia, louvado seja Yahweh. É Verdades e Mentiras, podcast Aldim. Irmã Maria Pacheco, em que consiste esse arrebatamento? Por que tirar esse grupo seleto daqui? Fica à vontade, minha irmã. Aleluia. Vou pegar um ganchinho ainda na palavra do irmão Roberto, onde ele disse, depende da emuná, Yahweh escolheu, bem, e ele ainda diz mais, lá em Romanos 9, que não depende de quem quer, nem de quem corre, mas de Yahweh que se compadece. Então, é ele que faz como quer. Como também o próprio Nabucodonosor reconheceu que o reino, lá em Daniel 4, o seu reino ele dá a quem quer. E ele faz como ele quer. Em Daniel 2 diz que ele coloca reis, tira reis, estabelece reis. Muda o tempo e muda as horas. Daniel 2, 20 ou 22, que diz isso. Então, Yahweh, ele faz como ele quer. Ele é que cumpre o agir, o querer e o realizar em nós. Até, como o irmão falou, depende da imuná. Esta imuná, nós recebemos dele, que ele nos deu. Quando a fé chegou, quando está escrito lá Gálatas, que a fé veio, então recebemos, quando nós ali fomos selados com o Ruá, que é uma garantia, também muito interessante falar desse Ruá neste momento, porque este Ruá dentro de nós é esta garantia de resgate para pegar aquilo que ele deixou, é como penhor, uma garantia, né? Como tem em Efésios 1, 12, 13, que fala a respeito disso, que este o Ruá é o resgate que fica em nós, para que depois o preço foi pago, depois ele venha buscar. Então, amado, e diante de tudo isso, a gente vê que esse arrebatamento, ele consiste no cumprimento da promessa que Yahweh fez. Porque quando Yahweh veio aqui, o que foi que Yahweh disse? Arrependei-vos e crede, porque é chegado o reino dos céus. E este arrebatamento consiste nisso, porque a fidelidade do nosso Pai está acima de tudo e de todos. Quando o Pai fala uma coisa, ele cumpre. E a gente viu, né, quando Yahweh veio naquela missão de buscar, de resgatar aqueles, ele resgatou com seu próprio sangue. Como disse, né, estávamos perdidos, e ele resgatou. Por isso que diz em Pedro 1,18, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que tu fosse resgatado, da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste de vossos pais.
recebesse uma tradição dos nossos pais, andava daquela maneira. Não, ele não foi com prata nem ouro, como a gente recebeu dos nossos pais, né? Da nossa maneira vã de viver, por tradição. Vamos ser religiosos por tradição. Não foi por causa disso. Mas com precioso sangue, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, vivo, né? Yahshua Mashiach, pelo qual o nosso pecado foi perdoado, como tem lá em Romanos 6,18, que diz que fomos libertos do pecado, fomos feitos servos da justiça. Aleluia! A justiça que se manifesta como de fé em fé. Louvado seja Yahweh. E aí, servo da justiça, aí ele mostra o caminho, como foi que fez isso. Como foi, né? Até o nosso irmão Romilson traz um vídeo lá que mostra aqui como foi para pegar o inimigo, como a ratoeira. E a gente vê aqui em Romanos 6, tremendo isso, Romanos 6, de 1 a 5, diz aqui, que nós fomos plantados juntamente com ele, plantados juntamente com ele, na semelhança da sua morte, para que também sejamos na semelhança da sua ressurreição. Só é você aí que está nos escutar, abrir o livro de Romanos 6, do 1 a 5, você vai ouvir isso, você vai ver isso, que fomos plantados. Isto é um caminho que eu quero dizer para vocês, um caminho que o Pai traçou. O meu resgate é por aqui. Não existe outro. Você pode fazer penitência, você pode dar todas as suas fomes para Ial, você pode fazer o que você quiser, mas você não vai obter. Você vai obter pelo caminho que o próprio Pai traçou, não por um caminho que o homem cria. Porque o homem, às vezes, quer estabelecer a sua justiça, quer restabelecer a sua justiça e esquecer da justiça de Yahweh. A justiça do homem é o quê? Trapo de imundícia. Está lá em Ishaiah, que é trapo de imundícia a justiça do homem. O homem que pensa que, às vezes, pode fazer de alguma coisa. Não é pelo homem, é pelo que Yahweh determinou. Então, amado, diante dessa situação, esse arrebatamento, por que esse arrebatamento? Porque Yahweh vai resgatar a nós como um povo, né? Porque o povo vai acontecer coisas na terra que vai trazer uma grande tribulação, que vai trazer conflito, que vai trazer coisas que vai haver muita morte, muita coisa. Então, Yahweh prometeu, fez uma promessa para o povo dele. Aquele que guarda o seu nome, aquele que invoca ele, salvar. Porque ele disse assim, todo aquele que me invocar será salvo. E Yahshua também disse isso lá no livro de Atos, capítulo 2, todo que me invocar será salvo. Em Romanos 10 também ele fala sobre isso. Todo aquele que me invocar será salvo. Então, salvo de quê? Salvo da ira futura do nosso Pai que vai vir sobre aqueles que não obedecem à verdade do Evangelho. Sobre aqueles que o rejeitam, sobre aqueles que não querem. Sobre aqueles que querem estabelecer sua própria justiça. Então, amado, no decorrer disso tudo, aconteceu coisas incríveis, como aconteceu com a congregação de Yahshua, aconteceu com ele, aconteceu também com a igreja do Mashiach. O que foi que aconteceu? Ela se perdeu do jeito que aconteceu no passado. Então, esse povo, ele teria que ser tirado, como aqui, vou ler agora, 2 Tessalonicenses 2, que diz assim, ó, 2 Tessalonicenses diz assim, ora, irmãos, rogamos pela vinda do Yahshua Mashiach e pela nossa reunião com ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por o ruache, quer por palavra, quer por epístola, como de nós mesmos, como se o dia de Yahshua Mashiach já estivesse chegado. Nas versões que vocês têm por aí, já estivesse perto. A cada dia vai ficando mais perto, amado. Mas naquela ali, ele disse se tivesse já chegado, porque o povo dessa Tessalonicense estava muitos querendo deixar de fazer certas coisas, serviço, tudo, só ficar ali esperando. Aí disse assim, ó, ninguém de maneira nenhuma vos engane, porque não será assim. Olha o sinal o Pai nos mostra como vai anteceder a sua vinda, a vinda de Yahshua Mashiach. Porque não será assim, sem que antes venha a apostasia. O que é apostasia? Afastar. Aquela pessoa que se afasta dos trilhos, dos caminhos retos, dos caminhos da retidão, dos caminhos que o Pai ensinou, não volta às veredas antigas,
como tem lá em Jeremias 6,16, voltai às veredas antigas. Ele disse, ninguém vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia. E se manifeste o homem do pecado e o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama o Iau, ou se adora, de sorte que se assentará como Iau, no templo de Iau, querendo ser Iau. Vai se sentar como se sentou. A gente sabe como foi que fizeram, e fizeram isso e se sentaram ali. Aí ele diz aqui assim, aí ele chega dizendo, versículo 5, não vos lembreis de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? Isso é o Ruá de Alcha falando para Shaolo dizer aqui aos Tessalonicenses. Não vos lembrei, quando eu ainda estava convosco, o que foi que ele disse? Que muitos viriam, isso está lá em Lucas capítulo 21, 8, muitos viriam em seu nome dizendo, eu sou ungido, eu é que sou o Salvador, eu que sou ungido. Aí ele diz assim, ó, não lembreis dessas coisas que eu disse antes convosco? Agora sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifesto. Agora vocês sabem o que é que o detém. O que é o que o detém, irmã Maria? O que o detém é a revelação do Ruá. O Ruá deteu aquela ação. Quando derramou o Ruá em nós, o Ruá ali determinou, deteu aquela ação vamos supor assim, um policial detém a ação do quê? Do humilhante. O humilhante está ali roubando, aí ali, aquela ação dele é detida ali, é parado. Parou aquela ação. Aí vocês sabem o que o detém, o que é que vai deter este Ruá que o Pai deu a nós, vai deter essa ação desse ministério da iniquidade em nossas vidas, a gente vai jogar fora, vai tirar isso. Ele diz, agora vocês sabem o que detém, até que ao seu próprio tempo seja manifesto. Nós já sabemos, mas muitos ainda não sabem. Ele diz assim, porque já o Ministério da Justiça e opera somente um que agora o detém, até que do meio seja tirado. Está vendo? Somente agora esse ministério já opera. Somente há um que até agora o detém. Há um povo que deteve isso, que parou com essa ação maligna, que parou com essa ação demoníaca, parou com essa ação. E ali, até que do meio ele seja o quê? Tirado, arrebatado, tirado dali. E o Pai ali chamou. Então será revelado o iníquo, o qual o Iau desfará pelo ruar da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Aí ele diz, a esse ministério da injustiça, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios da mentira, que ele diz aqui, ó, aleluia, no versículo 9, com todo o poder e sinais da mentira, com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam amor à palavra da verdade para se salvarem. Por isso, Iau enviará a operação de erro para que creiam na mentira, para que quando sejam julgados todos que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Então, amado, ali houve um povo que Iau ali tirou, que detinha. Quem é este povo, irmã Maria? Este povo é aquele que foi vivificado, segundo 1 Coríntios 15, 23, que diz assim, aleluia, este povo já foi vivificado no Ruá, porque ele disse que ele nos deu vida, estando nós mortos em delito de pecado, aí vai confirmar aqui, ó, 1 Coríntios 15, 23, este povo aqui, ó, que diz assim, ele diz assim, vou ler o 22 logo, começando, porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados no Machia, confirmando Efésios 2, que diz, foste, né, estava morto em delito e pecado, foste vivificado. Ele diz, mas cada um por sua ordem. E Alcha as primícias, né, vivificado, e Alcha foi vivificado, depois as primícias, vírgula, ele Alcha as primícias, vírgula, depois, esqueção do Machia na sua vinda. Então, amado, enquanto aquele não tem o Ruá do Pai, ele ainda está morto em delitos, em pecado. Então, só com o Ruá, ali, aí esses vão ser, como diz Apocalipse 14, 4 e 5, esses que foram comprados como primícias, tá lá, não se achou engano nas suas bocas,
né? Esses são virgens, e na sua boca não se achou engano, porque assim como o pai tirou lá, quando o povo saiu do Egito e levou para o deserto, ele pegou lá o filho que abria a madre, o primogênito, vamos supor, aquele que primeiro amadureceu, pegou o fruto a cada um, e ali ele preparou aqueles primogênitos para estar perante Yahweh o tempo todo. Preparou, quantos dias preparou? Preparou, segundo o Êxodo 13:7. Preparou 6:7. Preparou 7 dias, e 7 dias ficaram sem comer pães, pães com fermento. Então, significa o quê? Não, esse que Yahweh chamou, que é do meio, foi tirado, que foi tirado ali, até que aquele que o detém foi tirado do meio. Esse está diante do Pai, a cada dia, procurando tirar os fermentos que tem na palavra, tirar algumas coisas. A gente sabe que tem bastante ainda, mas ao que está ao alcance da gente, o que a gente pode fazer e que tem chegado ao conhecimento da gente, a gente tem tirado. Isso aí. E esta ira vai vir sobre aqueles. Vou deixar só um versículo aqui para terminar. Esta ira, quando diz aqui assim, ó, em Salmo 79:6, tem Lucas 21, do 25 a 28, mas eu vou ler só o Salmo 79, que é um versículo só, para dar oportunidade para o próximo, para o irmão Regis. Que diz aqui assim, ó, derrama o teu furor, outras versões dizem, derrama a tua ira sobre as nações que não te conhecem, sobre os reinos que não invocam o teu nome. Então, por que tirar esse povo? Porque vai ser derramado uma ira. Vai ser derramado sobre um povo, uma nação, sobre um reino que não invoca o nome de Yahweh. E fora o que tem em Lucas 21, 25 a 28, que diz que vai ver sinais no céu, tudo que vai acontecer. Eu agradeço pela oportunidade e passo ao irmão Gilsomar a palavra. Aleluia. Aleluia, Verdades e Mentiras, o podcast Aldim, com o 14º episódio, com esse tema, arrebatamento. Tremendo demais, né, meus irmãos? Então, a gente vê que tem um povo escolhido, um povo separado, que tem umas características diferentes. Mas vamos levar até o irmão Regis. Irmão Regis, tem alguma coisa a falar, a complementar? Em que consiste o arrebatamento? Por que esses eleitos serão tirados daqui? Fica à vontade, meu irmão. Que é uma abençoe. Shalom de Alcha, meus queridos irmãos e Aldim, que faz a bancada, né, que está tratando desse assunto, irmão Roberto, irmã Maria, irmão Gilsomar, irmão Lucas, irmão Breno. Paz de Alcha para os irmãos, também que estão no Facebook, no YouTube, que vão nos assistir depois. Esse assunto do arrebatamento, ele é um assunto polêmico. E vou pegar aqui uma palavra aqui do irmão Roberto na questão de crer, a imunar do ser humano. Se não acreditar, nada acontece. Nós precisamos acreditar naquilo que foi colocado para a gente como mensagem. E é o que a gente tem. São as mensagens que nos mostram que vai acontecer um arrebatamento. Nós precisamos crer nisso. E vou pegar aqui também uma palavra da irmã Maria. Meus irmãos, vocês e nós não fomos chamados pelos homens. Yahweh nos chamou. E ele trouxe para cada um de nós uma expectativa tremenda. Imagine só o privilégio de você estar cotado num grupo dos escolhidos, participar de um podcast onde está pessoas escolhidas por Yahweh, pelo Todo-Poderoso. Só que as nações estão doentes espiritualmente. Elas não mais acreditam no arrebatamento. Uma grande maioria acha que tudo é de qualquer forma, que tem que ser do jeito que a grande massa quer, ou que o sistema governamental quer. Aquilo que eles colocam como verdade e tira a verdadeira verdade do entendimento das pessoas. O que é o arrebatamento? O arrebatamento é uma recompensa que Yahweh vai dar através do filho Yahusha para os seus escolhidos, como bem citado,
desde a fundação de tudo. Os projetos do nosso Pai, ele já existe desde a fundação das coisas. Então, essa recompensa ela é dada a esse grupo de escolhidos. Mas precisa ter esforço para isso. É como o irmão Roberto falou, a gente não sabe quais foram os critérios que Iau viu em cada um de nós. Mas ele te escolheu do jeito que você é. Aonde você está, no país que você mora, do jeito que você é. Só quem sabe é Iau. Quais foram os critérios que ele colocou para cada um de nós. Então, podemos ver em alguns versículos que fala sobre esses escolhidos. Se a gente pegar Mateus, Matitial 22, 14, vai dizer que muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Porque o Criador quer que você também faça parte desse grupo dos escolhidos. Mas quando ele lhe chama, você tapa os ouvidos, fecha os olhos, não tem tempo, quer fazer as coisas sempre do jeito que você quer. Você quer tratar em primeiro plano as suas próprias vontades. Então, como é que você vai ser um escolhido do Criador se você não tem tempo para ele? Se você não decide em qual lado você está, você precisa escolher. E a decisão é sua. Então, meus irmãos, se a gente for ver essa questão dos escolhidos, vai estar registrado em vários livros. 1 Pedro, capítulo 2, 9, fala sobre os escolhidos. Você pode e deve conferir na sua Bíblia, que tem os fragmentos das Escrituras. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, fala sobre os escolhidos também. Éfesos, capítulo 1, versículo 4, também vai falar sobre os escolhidos. Éfesos, capítulo 1, versículo 4, e diz assim: assim como tem escolhido em união com ele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos separados e sem mácula diante dele em amor. É o que o irmão Roberto falou no início, desde a fundação de tudo, Iau já escolheu. Quem escolhe é Iau. A irmã Maria falou muito bem, o homem não escolhe nada. Não se engane com as palavras dos homens, porque ele pode atrapalhar a sua caminhada. Então, o arrebatamento é uma recompensa para aqueles que foram chamados, para aqueles que lutaram em ser escolhidos, porque não é fácil, você passa por diversas dificuldades e angústias, mas isso são terrenas. E o Criador, ele lhe traz uma recompensa, um resgate de todas essas coisas que você e eu vai passar aqui na Terra, no sistema dos homens. Em Tiago, capítulo 2, versículo 5, Tiago, capítulo 2, versículo 5, diz assim: escutai, não escolheu Iau os que são pobres com respeito ao mundo, mas rico na fé e herdeiro do reino que Iau prometeu? Então, para o mundo você é pobre, para o mundo você não tem conhecimento, mas você é rico para Iau, porque foi ele que nos escolheu, ele que nos deu o direito de estarmos nesse grande evento que está para acontecer. Mas você precisa acreditar nisso. Se você não acreditar, você está fora. Me desculpe falar assim, mas está fora. Porque tudo se move a partir do momento que a gente acredita. Tudo se move
a partir do momento que a gente acredita. E as nações estão doentes espiritualmente. Elas acreditam em muitas outras coisas, muitas outras entidades aí por aí que o homem oferece, mas ela não quer acreditar naquele que pode a resgatar. Ele não, as nações não acreditam. Você vê que eles são mergulhados na idolatria. Eu falo, todos os países estão mergulhados na idolatria. Mas você, meu irmão e minha irmã, que está nos ouvindo, aí no cantinho onde você mora, no país ou no estado que você mora, e algo encontrou você, do jeito que você é. Lhe chamou e você assumiu essa responsabilidade e hoje está dentro desse grupo dos escolhidos. Mas precisamos fazer por onde? Precisamos deixar de lado as nossas vontades e fazer a vontade do nosso Pai, Criador e Alto Todo-Poderoso, que nos escolheu desde a fundação de tudo. Então, essa é a grande importância. Eu não vou me alongar, porque ainda tem a segunda parte, mas na segunda parte eu vou trazer algo que muitos de vocês talvez não aceitem, mas é a grande realidade a respeito das tribos. É uma grande realidade. Mas vamos ficar nessa palavra. O arrebatamento é uma recompensa a todos aqueles que foram chamados e escolhidos pelo próprio Criador Yahweh. Irmão Gilsomar? Aleluia, louvado seja Yahweh. Gratidão, meu irmão, que Yahweh continue abençoando. E vamos nós, Verdades e Mentiras, podcast Aldim, no 14º episódio. Estamos com esse tema, arrebatamento. Meus irmãos, temos a igreja Laodiceia, que está ali em Apocalipse 3, a partir do versículo 14, e temos também, antes da Laodiceia, temos a Filadélfia, né? Então, marca aqui duas igrejas diferentes, em situações diferentes, né? Tem algumas características. Eu gostaria de abordar essas diferenças. Qual é a diferença aí da Filadélfia para a Laodiceia? Quais são os possíveis critérios que vão fazer esse grupo vencedor, esse grupo de fiéis, vai fazer um grupo ser fiel, ser vencedor? Tem muitos irmãos que estão na expectativa querendo te ouvir. Irmão Roberto, fica à vontade, meu irmão. Aleluia, assim seja. Bom, voltando aqui a falar da fé racional, não de uma fé abstrata, mas de uma fé solidificada, e para tentar responder a pergunta do nosso ilustre irmão Gilsomar e os demais irmãos que nos ouvem, eu quero recitar 2 textos das Escrituras a respeito dessas duas Querrilá, a Filadélfia e Laodiceia. A Querrilá sem paredes, a Querrilá sem altar palpável, e a igreja, botar Querrilá, a comunidade das paredes, do perímetro, do altar visível. Shaul descreve em Carta aos Romanos, no capítulo de número 3, eu vou ler só a parte A, o seguinte: de maneira nenhuma seja Yahweh, de maneira nenhuma seja Yahweh verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejas justificado na tua palavra e prevaleças quando fores julgado. Quem está com a verdade, o homem ou Yahweh? Yahweh ou o homem? Paulo faz uma pergunta à comunidade dos romanos no século I. De maneira nenhuma seja Yahweh verdadeiro e todo homem mentiroso,
como está escrito, para que seja justificado na tua palavra e prevaleças quando fores julgado. Então, o homem, por mais sábio, por mais culto, por mais intelecto que ele seja, ele muitas das vezes vai falar coisa que não é verdade. Pode acontecer, irmão Roberto? Claro que pode. Claro que pode. Mas nós devemos cuidar que isso não venha sobrepor ou sobressair na nossa vida e naquilo que a gente ministra. A resposta disso tudo está também em uma carta que Shaul escreveu, amados irmãos, Gilson Mar, irmão Regis, irmã Maria Pacheco. Aonde está isso, irmão Roberto? Primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, eu vou estar lendo a partir do versículo 6, que diz assim: contudo, falamos de sabedoria entre aqueles que já têm maturidade. Não me refiro, entretanto, à sabedoria desta era, ou dos poderosos deste século, que estão sendo reduzidos a nada. E ele continua escrevendo a carta. No verso 7, ele vai dizer: ao contrário, falamos da sabedoria dial, do mistério que está oculto, a qual Ial preordenou antes da origem das eras para nossa benevolência. Versículo de número 8. Nenhum dos governantes desta era compreendeu essa sabedoria, pois se a tivessem entendido, irmão Regis, não teriam colocado Ialcha no madeiro. Se eles entendessem os segredos espirituais, a mensagem do reino, não teriam colocado Ialcha no madeiro. Versículo de número 9. No entanto, como está escrito, olho algum jamais viu, ouvido algum nunca ouviu, e mente nenhuma imaginou o que Ial predispôs para aqueles que o amam. Tem umas coisas aí, tem uns segredos do Pai, tem uns mimos do Pai, que ele só revelou para aqueles que ele o ama, para aqueles que se interessam pelas coisas do reino, para aqueles que, mediante todas as suas dificuldades, mas o seu coração, o seu propósito, o seu desejo está em querer agradar o Pai, mesmo sabendo que é limitado. Então, o versículo 9 tem um presente aqui, irmão Regis, que é para muitos, que é para todos, não. É para um grupo. Vou ler de novo. No entanto, como está escrito, olho algum jamais viu, ouvido algum nunca ouviu, e mente nenhuma imaginou o que Ial predispôs para aqueles que o ama. Versículo de número 10. Ial, todavia, o revelou a nós, por intermédio do Espírito, do Ruá. Porquanto o Espírito, o Ruá, é tudo, investiga até mesmo as profundezas de Ial. Cumpre-se aquele versículo que Alcha falou: aquele que pede será vos dado, aquele que bater a porta se abrirá, e aquele que procura achará. Versículo de número 11. Pois quem conhece os pensamentos do ser humano, a não ser o espírito, o ruá do homem, que nele reside? Assim, igualmente, ninguém conhece os pensamentos de Ial, a não ser o próprio Ruach Kadosh do Pai. Versículo de número 12. Nós, entretanto, não recebemos o Espírito do mundo, mas sim o Ruach que vem do Pai. Olha que coisa interessante. O Ruach que vem do Pai, de Ial, a fim de que possamos compreender o que por Ial nos foi outorgado gratuitamente.
mente intelectual, mente terrena, não consegue entrelaçar, não consegue fazer um câmbio com as mentes espirituais. Aí surgem as teses, as teorias, a teologia entra no negócio, te mostrando várias saídas, talvez por assuntos difíceis de ser esclarecido. Bom, versículo de número 13 diz assim: sobre isso também pregamos. Olha aqui, estamos pregando o quê? Nós estamos falando de quê? Das coisas espirituais, das promessas. E não se deixando levar por emoções, mas pela razão. Sobre isso também pregamos, não com palavras ensinadas pelo saber humano, mas sim com palavras ministradas pelo Espírito, pelo Ruach, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Aleluia! Só vai entender essa fala aqui quem está na mesma sintonia, 5.5. Não estamos falando segundo o intelecto humano, estamos falando de verdades e mentiras. E para me compreender, e para mim entender, eu tenho que estar elevado ao meu entendimento espiritual. Vou ler mais uma vez aqui, já estou terminando a minha fala. Sobre isso também pregamos não com palavras ensinadas pelo saber humano, mas sim com palavras ministradas pelo Espírito, interpretando verdades e mentiras espirituais para os que são espirituais. Versículo de número 14. As pessoas que não têm o Espírito não aceitam a verdade. Está aí, irmão Regi. O próprio texto é esclarecedor. Essas confusões que muitas das vezes surgem no arraiá é porque existe o espírito da verdade, existe um espírito também infiltrado no meio do arraial chamado espírito da incredulidade. Isso lá no começo da história, esse espírito se manifestou. Quando ele perguntou àquele casal, diretamente para Eva, o que foi mesmo que Ial falou, ele também estava no arraial dos hebreus que saíram do Egito e predominou sobre a vida de Datã, Corã e Birão, que levou uma galera a duvidar daquilo que o pai tinha revelado à marcha, do caminho que o pai tinha trilhado à marcha e da comunhão que marcha tinha com o nosso Abba Pai Ial. Então não é diferente, não seria diferente nessas últimas horas desta era do século XXI, onde nós cremos que estamos à porta de um evento que tem todas as características e sinais e evidências segundo aquilo que nós já compreendemos, não com o intelecto humano, mas com um raciocínio espiritual, com uma emuná racional, com os pés no chão, examinando os eventos passados, visualizando o cenário atual do que tudo está acontecendo bem embaixo do nosso nariz. E para terminar aqui, eu vou acabar de recitar 3 versículos de 1 Coríntios, capítulo 2, quando eu passei a ler do verso 6 e o verso 15 e 16. Contudo, aquele que é espiritual pode discernir todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é compreendido. Porquanto, quem jamais conheceu a mente de Ial, para que possa instruí-lo? Todavia, nós temos a mente de Ial-Shá. Irmão Gilsomar. Aleluia! Tremendo demais, louvado seja Ial. É Verdades e Mentiras, o podcast Aldim.
nesse 14º episódio, tratando do tema arrebatamento. Então, estamos aqui já, meus irmãos, que estão nos acompanhando aí pelo chat, que eu abençoe a todos. Então, vamos levar a oportunidade agora a ter a irmã Maria Pacheco, né? Onde vamos, de novo, né? Esses possíveis critérios, é claro que o irmão Roberto já trouxe, já na primeira participação dele, ele já tinha dado um apontamento, né? Mas vamos levar até a irmã Maria Pacheco, talvez ela tenha algo para falar, alguns critérios mais que fazem, que vão mostrar esse seleto grupo, né? Que vai diferenciar as duas querrilhar, ou as duas igrejas, né? Que estão aí, esse grupo de pessoas. Fica à vontade, Ana. Aleluia! Eu já tinha separado essa igreja Filadélfia aqui, né? Não tinha separado a Laodiceia. Mas há uma diferença muito grande, amado, né? Nas duas igrejas. Porque, veja só, o irmão citou sobre os templos, né? Eu vou citar algumas coisas aqui, ó, porque, assim, essa igreja de Laodiceia, essa igreja de Filadélfia, é uma característica. A gente sabe que quando a gente está falando de igreja, a gente está falando de prédio, não. A gente está falando de pessoas, a gente está falando de membros que compõem ali, né? Uma igreja, a gente está falando de membros que compõem uma querrilá, que compõem uma igreja, como o pessoal chama aí. Então, a gente está falando as características deles, como eles eram. Então, essa característica, há pessoas hoje que estão com a mesma característica de Laodiceia. Ela está o quê? Ela, aqui em Apocalipse 3:9 diz assim, né? Aleluia, ele diz assim, vou ler logo do 8, diz assim, conheça as tuas obras e eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. Porque tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Uma característica dela. Ela é um grupo pequeno, ela tem pouca força, mas ela guarda o nome. E ela procura tirar os fermentos, e ela procura observar toda a palavra, ela não pega um versículo isolado e diz aqui observamos isso, e aqui a gente fica só com isso aqui. Se você não é do sétimo, você é do domingo, você não entra aqui. Você pode entrar, mas não vai ficar, porque só vai ficar sem guardar. Você não é daquele da predestinação, você é do arminista, daqueles que é livre-arbítrio, né, do arminismo. Então, não, aqui é do livre-arbítrio. Fica aquela confusão, amado. Aquela confusão, né? Não tira o fermento, não tira nada, mas assim fica pegando versículo isolado e formando um grupinho. Aí aqui há uma divisão. É como se lá, no chamaim, que chama céu, fosse ter uma divisão aqui de tal, de tal, de tal, de tal. De cada nome. Mas não é assim. Essa é a característica da Filadélfia. Ela guarda a palavra, ela tem pouca força, né? Ela tem pouca força, é um grupo pequeno, mas ela guarda a palavra, como eu li aqui no versículo 8, né? Guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome, né? E ele diz, eis que eu farei os da sinagoga de Satanás, os que dizem que conhecem a Yahweh e não são, mas mente, né? Que os que conhecem a Yahweh, aqui diz como que são Yaldim, né? Ou que são crentes, vamos supor, dizer assim, mas não são. Eis que eu falei que venha e adorem não, e se prostrem diante dos teus pés, porque adorar só é Yahweh. Aqui tem adore, mas tem que tirar esse adore. Eis que falei com que venha e se prostre diante dos teus pés, saiba que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também te guardarei da hora da provação, da tentação que há de vir sobre todo mundo, para provar todos os que habitam na terra. Essa igreja é uma diferença. Como ela tem guardado, ela não vai passar pela hora da provação, ela não vai passar pela tribulação. Escrevi o cinema. Essa igreja também, ela é diferente. Como ela já vem com o nome do Pai, ela já tem na sua mente o nome do Pai, então ele diz assim, e ao que vencer, farei dele coluna no templo de Al. Versículo 12, 3:12. Escreverei sobre ele o nome do meu Pai, o nome de Ial, o nome da cidade de Ial, né? A nova Yalxalã, que desce do céu, do meu Criador, e também meu novo nome. Então, essa Querrilá, ela vai receber um nome. Qual é o nome? Yalxalã.
É a Ial-Shalã celestial. Recebe o nome do pai Ial-Shá, do filho Ial-Shalã, a cidade de paz. Aí fica Ial-Shalã, a cidade de paz. Ela vai receber este novo nome. Ela vai receber esse nome. Mas aí a diferença, esta também é uma diferença. O cabeça dela, quem é? O Mashiach. O cabeça dela, ela não tem uma cabeça humana. Ela é dirigida pelo Mashiach. É diferente. Então, a outra, qual é a outra? A diferença da outra, a outra é muito difícil. Não fala nem menção que ela guarda a palavra. E ao anjo da igreja de Laodiceia se escreve, diz, o fiel que é verdadeiro, o que é desde o princípio da criação. Apocalipse 3,14. Vou para o 15 agora. Conheça as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Tá ali, por pegar o do pai, fazer uma barganha, trocar, fazendo seu sacrifício, obras mortas, está nas obras mortas, achando, não submetendo ao que o pai disse fazer, pagando o preço que tem que pagar, fazendo essas coisas todas, né? Então, essa daí não está como o pai disse, não fala nem da palavra aqui. Portanto, assim como és morno, não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, estou enriquecido. Está lá só pelo material. Ai, depois que eu aceitei, depois que eu vim para tal igreja, recebi isso, recebi aquilo. Ah, minha vida foi isso, aquilo outro. Mas se esperarmos Yahshua, somente nesta vida, seremos o quê? Como Paulo disse, os mais miseráveis dos homens. Só esperar para que eu tenha uma boa conta bancária, para que eu tenha um bom carro, uma boa casa, uma casa de praia, de campo. Não só esperar nisso. Esperar para a eternidade, esperar para entrar nesse repouso, entrar nesse descanso. Esperar para entrar nele, que ele é o nosso repouso, o nosso descanso. Aí ele diz aqui, e diz mais assim, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. E não sabe que é os desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que de mim tu compres ouro provado para que te enriqueças e roupas brancas para que te vista roupas brancas, amado, para que esteja alvo, que seja sempre tuas roupas alvas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e unja teus olhos com colírio para que veja. Não vê. Né? E a pessoa que não tem, como o irmão trouxe muito a respeito do ruá, que não tem ruá, é como se tivesse despido. Não tem. Não tem o ruá do pai, ela pode ter o espírito de qualquer um homem que apresentou lá, dizendo, esse como Yahshua disse, esse é ungido, que virão muitos dizendo, este é ungido. Ela pode ter daquele que diz assim, mas aquele não pode fazer nada. Só quem pode fazer é o ruá Kadosh, de Yahweh, que dá. Né? Tanto é que aqui, ó, se a gente for aos Hebreus, aí diz mesmo assim, ó, a gente sabe que a casa, como eu disse, que tem por cabeça e quem edifica todas as coisas é Yahweh. E Hebreus 3 diz assim, ó, começar do 4. Porque toda casa ela é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Yahweh. E, na verdade, Moisés foi fiel em toda a sua casa. Moisés, toda a sua casa foi fiel a ele. Teve o chamado dele, né? Como servo, para testemunho das coisas que havia de anunciar. Mas o Mashiach, como filho, e Yahshua o Mashiach, como filho, sob a sua própria casa, a qual somos nós, né? Se tão somente conservarmos firme o quê? A confiança. E a glória e a esperança até quando? Até o fim. Nós conservarmos isso, esta confiança, porque ele deu a emuná e que a gente permaneça. Ele diz, portanto, como diz o Ruá, se hoje ouvide a minha voz, não endurecerás o vosso coração, como na provocação, no dia da tentação no deserto. Vossos pais tentaram, provaram e viram por 40 anos a minha obra ali, né? Então, é muito interessante. Essa edificação, como eu disse, ela é feita no Ruá. Ela não pode ser feita por outro. Não tem outro. Por isso que aqui também, para finalizar, o escritor aos Hebreus 12, 25, ele diz assim, vede que não rejeiteis ao que fala. Por isso que se hoje tu ouvir a minha voz,
Porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se desviarmos daquele que é dos céus. Porque aquele que é dos céus é que nos fala, não é o homem aqui na terra. Você precisa ter a revelação do Ruá, como o irmão trouxe, Coríntios 2 aí, que fala que o Ruá faz discernir, faz revelar, revela tudo. Tem que ter essa cobertura, né? Como ele disse lá a Isaías, ai daquele, Isaías 30, que faz cobertura de um outro, e não do meu Ruá, né? Isaías 30 diz assim, ó, deixa eu ver aqui, só que eu falei aqui, deixa eu trazer essa passagem, Isaías 30 diz assim, ai dos filhos rebeldes, diz Ial, que toma conselho, mas não de mim, não toma conselho de Ial, e que se cobre com a cobertura, mas não do meu Ruá, para acrescentar em pecado sobre pecado. E aí tá, meu amado. Né? Então, é esse critério. Esse critério é ouvir, guardar a palavra, conservar e conservar confiança. É esse critério que a gente tem que manter até o fim, como ele disse, a confiança até o fim, pois jamais serão envergonhados e confundidos aqueles que confiam em Yahweh. Aleluia. Xalaim Bial, uma boa noite a todos, gratidão por esse tempo, esse espaço. Aleluia, louvado seja a gratidão. É Verdades e Mentiras, o podcast Aldim, para você que está se chegando agora, está no 14º episódio de Verdades e Mentiras, o podcast Aldim, com o tema arrebatamento. Vamos levar a oportunidade de ter o irmão Regis. Irmão Regis, olha só, o irmão já tem bastante para falar, mas eu ainda trago algo novo que os irmãos têm muitas dúvidas. Tem um vazio, se criou um vazio daquele povo que clamava pelos nomes sagrados, e então, com o Concílio de Nicéia, com todo o engano, criou um vazio onde se perdeu o nome sagrado, os nomes sagrados. Nesse vazio, nessa linha do tempo, que ficou vazio, todo mundo clamando por nomes de blasfêmia, ficou, então, esse vazio aí onde ninguém passa. Então, acho que tem algum microfone aberto, louvado seja. Então, ficou esse espaço vazio aí, né? Ficou esse espaço vazio. E aí, agora, só entra esse povo da igreja Filadélfia, porque a igreja fiel, como a irmã trouxe agora, né? É a igreja fiel, que traz toda uma característica aí de fiel, né? Que diferencia dos demais. E a pergunta de muitos é: e aquele povo essas gerações todas, então, que ficaram, que tinham uma boa conduta e eram corretos, mas estavam no engano, estavam no tempo da ignorância? O irmão fica à vontade também, dentro da sua explanação, trazer isso tudo junto, fica à vontade, meu irmão. É uma pergunta muito boa, né, para esclarecer alguns irmãos e também aqueles que estão nos ouvindo. No decorrer da história, meus irmãos, o sistema religioso criado pelos homens, eles criaram postos de controle. Esse é um dos grandes passos que todo o sistema da ideia humana criou para poder aprisionar as pessoas. E isso vem de muito tempo. A gente citou desde Constantino para cá, né? Mas se a gente olhar até mesmo na época do nosso Salvador, também já existia postos de controle para poder controlar o povo. E isso acontece com mais frequência nos dias atuais. Eu sempre chamo esses homens de faraós dos tempos modernos, porque eles controlam o povo. Então, criou-se o quê? Criou-se uma ideia que todo esse sistema religioso caído, defraudado, né? Ele seria uma verdade. Esse sistema despiu a verdade
e fez o engano andar com essa verdade. Porque para aqueles que viveram nessas eras, eles foram completamente enganados, pressionados, muitos foram mortos. Mas o Criador, ele é justo. A gente sabe que o nosso Abba, ele é justo para com todos. Todos esses que morreram sem o conhecimento dos nomes verdadeiros, e Al sabia que isso ia acontecer, porque eles iam apagar o nome do filho, e apagando o nome do filho, corrompe toda a estrutura da história da palavra da justiça, está em Jeremias, capítulo 19, versículo 11. Se você consultar Jeremias, que o seu nome verdadeiro é Irmial, capítulo 19, versículo 11, ali vai mostrar a trama que eles fizeram para apagar o nome do Salvador. Você pode consultar, não fique só nas nossas palavras. Tenha esse hábito de abrir a Bíblia e consultar o que lá está escrito. Eles tramaram. E tirando o nome do Salvador, do nome do Criador, eles corrompem toda essa história para aqueles que viriam no futuro. Nós estamos falando de uma história passada. Aí a pergunta é, mas esses que morreram assim, estão perdidos? Não, meus irmãos, não. Não. Porque tudo pode e há. A pergunta, o irmão Gilsomar já falou, aqueles que estavam na ignorância, aqueles que estavam sem conhecimento. Então, o Criador tratará com eles de uma maneira especial. Aí eu posso dizer para vocês, a gente sabe que tudo é mediante a fé, mas esses vão ser tratados mediante a conduta de cada um deles. Como eles viveram, aquilo que eles fizeram para poder agradar o Criador, mesmo sendo enganado por esse sistema montado. Tudo foi feito uma montagem para poder ocultar a história verdadeira do Criador. Tudo foi feito uma montagem. Aí chega nos dias atuais. Eu quero só pegar um pouquinho da última pergunta, a diferença entre Laodiceia e Filadélfia. É o testemunho. Só para acrescentar e amadurecer mais as respostas dos meus irmãos, que foram muito bem naquilo que responderam, o testemunho dos nomes verdadeiros. Essa é a grande diferença. Lembra de um sistema criado, uma ideia dada, que aprisionou pessoas espiritualmente? É a Laodiceia. Ela foi criada, uma ideia, postos de controle para poder equilibrar e manter o povo preso dentro de uma ideia humana. Aí a Filadélfia vem, chamada pelo Criador no seu determinado tempo, a irmã Maria citou muito bem, não são templos, mas sim características de povos, de pessoas, a cada era, a cada tempo. Vem a Filadélfia, chamada pelo Criador, agora para trazer de volta aquilo que tiraram. O testemunho dos nomes verdadeiros. Para você que está nos ouvindo e nos vendo, o nome do Criador é Yud-Re, Vav-Re, a sua pronúncia é Yal. E a Escritura diz que o Filho herda esse nome do Pai. Você pode conferir em Filipenses, capítulo 2, versículo 9. Confira. Filipenses, capítulo 2, versículo 9. O Filho herdou esse nome do Pai. Então não poderia ser diferente, mas esconderam. Então, essa grande resposta ao sistema criado do passado é o que o Criador trouxe hoje, de volta a pronúncia do seu nome e o nome do seu filho. E essa responsabilidade ele traz para a Filadélfia viva.
Para os irmãos que estão nos ouvindo, que faz parte da Filadélfia Viva, essa responsabilidade, Iau lhe deu, para dar testemunho, onde quer que você esteja, onde quer que você vá. Mas esse testemunho é acrescentado também com a conduta de cada um da gente. A maneira de se expressar, a maneira de ser humilde em determinadas situações, ter compaixão e tantas outras características que vai nos ensinando. E, para finalizar minha fala, para não prolongar muito, eu quero trazer 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4 ao 5. 1 Timóteo, capítulo 2, do versículo 4 ao 5, e diz assim: que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Em outras traduções, de exato da verdade. Essa é a diferença. Laodiceia não quis essa verdade. Essa verdade está no tempo também de Laodiceia. Mas como a irmã Maria citou muito bem, Apocalipse 3, do versículo 9 e 10 em diante, a Filadélfia, ela abraçou essa verdade. E ela foi perseverante nessa verdade, nessa história contada, tanto pelos profetas, quanto pelo próprio Machia, através da revelação dessa verdade. E continuando no versículo 5, porque há um só Criador e um só mediador entre o Criador e os homens, e alça o homem. Essa é a grande diferença. A Laodiceia, ela foi após outro. Ela foi aos costumes romanos. Ela não investigou com muita clareza o que realmente ali estava escrito. Ela não teve entendimento do que é a verdade do Criador. Ela não se importou que o verdadeiro mediador só pode ser Yahshua. Mas a Filadélfia não. A Filadélfia mergulhou nessa mensagem, onde ela acredita num só Yahweh. E para a Filadélfia não existe outro. A Filadélfia mergulhou no entendimento que Yahshua é o único que faz essa mediação entre o Criador e os homens. Não tem outro. Não tem os bonecos de Roma para fazer essa mediação. Filadélfia não acredita nisso. Filadélfia é pautada na verdade. Ela é perseverante. Ela pode ter pouca força. Mas ela é perseverante nessa verdade, que existe um só Criador e para ele que nós vivemos como Filadélfia vive. Existe um só mediador, o qual nós aguardamos, porque foi uma promessa. E nós acreditamos. Apesar que muitos se deixaram levar pelas ideias humanas, aonde uns acreditam de maneiras diferentes. Aqui a gente não está para refutar ninguém, mas temos que falar o que é verdadeiro. Muitos mergulharam numa doutrina enganosa e deixaram de acreditar na verdade, da perseverança que está em Apocalipse 3, no versículo, se eu não estou enganado, no versículo 10. 3, no versículo 10. Como guardastes a palavra da minha paciência ou perseverança? Essa é a palavra que Filadélfia guarda. Né? E no 11 diz assim: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Cuidado, meus irmãos. Existem os roubadores de coroa.
Então temos que vigiar. Por que a Escritura diz assim, vigiai e orai? O versículo 10 que o irmão estava lendo não chegou a ler todo. Acho que é interessante o irmão ler todo. O versículo Então 10. tá bom. Vou ler o versículo 10 de Apocalipse 3. Já lê todo. A palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. É a palavra, o testemunho que vai fazer com que cada um de nós possa se livrar. Em outras palavras, a gente possa dizer assim, que vamos ser resgatados. Em outras palavras, a gente pode dizer assim, o arrebatamento. E continuando, né, o que eu estava falando a seguir, guarda a tua coroa. Tu já tem a tua coroa. O Criador te chamou, te fez escolhido. Agora, cabe a cada um de nós guardar a nossa coroa, ficar firme. O Criador sabia que nessa era a nossa força seria pouca. Está falando aqui na questão de multidões. O Criador não trabalha com multidões, ele trabalha com aqueles que ele chama para fazer o propósito dos projetos que ele mesmo já criou desde a fundação de tudo. Irmão Gilson Amar. Aleluia, louvado e adorado seja o dos exércitos, tremendo plano, né? Que a gente vê, então, que o Criador ele tem o grupo dele que ele chamou, foi tocado, né? Então esse grupo respondeu, teve um novo nascimento, tendo esse novo nascimento, aí há uma corrida. O apóstolo Shaul, o apóstolo fala muito em corrida, né? Então há uma corrida aí que é para estar preparado para ser esses eleitos, esses escolhidos, esses que serão tirados, porque os outros não vão ser colocados fora. Então, quer dizer, nós não podemos ficar com uma grande mágoa ou preocupado porque eu tenho que ir, porque senão eu vou ficar, e eu vou ficar, não, porque nós podemos ficar para cumprir missão ainda, né? Eu creio que tem uma turma que vai ficar para cumprir missão também. E por quê? Porque é povo do Criador. Ele também deposita confiança, só que não venceu, não foi um vencedor. Tem N motivos, né? Tem vários, cada um nas suas particularidades, mas a gente viu bastante essa manhã, né? Vamos cumprimentar os irmãos que estão acompanhando pelo YouTube, né? Eu quero cumprimentar a irmã Maria e Ângela, as irmãs, né? Elas nos cumprimentam. O irmão Antonial, fica difícil de falar tudo que os irmãos estão colocando, né? Mas então eu quero cumprimentar, antes de mais nada, os irmãos, né? E ao nome acima de tudo, o nome acima de todo nome, não sei quem é, aleluia, bendito o Cordeiro de Al. O irmão Paulo Silva também, né? Fala bastante, o irmão Paulo Silva, como também o irmão Antonial, né? Louvado seja na vida de cada um dos irmãos. O irmão Tiago Amaral, que eu abençoe, irmão Jones Santana, né? Irmão Lauro Teixeira, que eu abençoe a cada um desses irmãos, né? É que fica difícil de eu narrar todos os comentários, né? Fica difícil, né? Louvado seja, mas a gente fica feliz com o contato dos irmãos, irmão Paulo Silva, irmão Paulo Alves, irmã Carla Reis. Então, tem bastante movimentação, né? E a gente vai, irmã Maria Francisca, irmão Leandro Ribeiro, né? Louvado seja na vida de cada um. Terezinha Alves, né? Teodomiro Gomes, Dalva Domingues, que eu abençoe a cada um dos irmãos. Se os irmãos estiverem acompanhando, quiser trazer algo, fiquem à vontade, né? Mas o que eu quero trazer aqui também, a felicidade que nós estamos, pois, como o Yaldinho, a gente sabe que ganhamos, né, essa condição de estarmos aqui, nessa corrida, né, meus irmãos? Então, estamos nessa corrida, nos dedicando, que temos que buscar, consciente que temos que buscar uma santificação, uma purificação, e isso nos remete, então, um senso de responsabilidade muito grande. E nós sabemos que
cada um de nós, como foi trazido nos textos, o Pai já sabia que nós somos fracos, né? Mas nós estamos guardando o nome, nós clamamos pelo nome, e nós estamos levando os nomes, nós estamos cumprindo a missão, né? Cada um com o seu tempo, cada um com o seu jeito, cada um na sua localidade, que tem culturas diferentes, né? Tem seus jeitos diferentes, mas eu tenho certeza que cada um está levando, porque a gente vê a movimentação dos irmãos, né? No chat, está todo mundo, então, ciente dos tempos em que nós estamos vivendo, da palavra de promessa que tem sobre nossas vidas, né? Quanto a esse tempo que estamos vivendo. Então, é um senso de responsabilidade, né, muito grande de nós estarmos buscando essa purificação e santificação. E é isso que nós temos, o intuito de trazer, em Verdades e Mentiras, trazer essa separação de verdades e mentira, a mentira da Laodiceia, aonde o mensageiro da era traz, né, e deixa bem claro, né, que quem estiver seguindo não tem como subir, não tem como, porque está na idolatria, porque eles enganaram o povo na idolatria. Então, a pessoa está com um bom coração, tem boas atitudes até, mas está na idolatria sem saber. E essa idolatria tira ele do jogo, tira ele da corrida, tira ele da aposta. E nós, Yaldins, que somos Yaldins, estamos nessa corrida. Então, buscando esse aperfeiçoamento, gerar Yalcha em nós. Gerar Yalcha em nós. Louvado seja, que eu abençoe a cada um dos irmãos. Eu vou deixar espaço aberto, se alguém quer trazer uma palavrinha, irmão Roberto Flávio, uma palavra final para expressar algo. Sim, eu quero terminar minha fala aqui. Vamos enfrentar uma semana aí vai ser diferente para todos nós, né? Tenho certeza. É verdade. Sim, irmãos, quando o irmão Regis aí foi muito feliz na colocação, foi tantas mentiras contadas, né? Tantos flagelos sobre esse império que predominou sobre a vida de tantas e tantas pessoas, de geração a geração, de séculos e séculos, deturpando a palavra do Pai. Sabemos que o que temos até em nossas mãos são fragmentos da verdade, são fragmentos das escritas, né, que um dia o Pai, pelo seu amor, nos revelou. Mas eu costumo dizer, quando nós temos a oportunidade, que o que nos restou é o suficiente para nós entrarmos pelo portão da nova Canaã celestial. E quando a gente observa as escrituras, o negócio foi tão grave, e depois desse evento que está às portas, para aqueles que creem com a mente espiritual, como nós colocamos aqui muito explicadinho, para aqueles que creem verdadeiramente, não ficar apenas em teorias, no será, no achômetro, mas aqueles que creem de todo o seu coração e vão perseverar nessas horas que nos resta, para você ver como é que a gravidade é tão avassaladora. E no livro de Apocalipse, no capítulo 14, depois desse primeiro arrebatamento, depois desse triunfo, vai ser alegria para uns e talvez tristeza, pesares para algumas pessoas. Logo em seguida, depois que acontece esse arrebatamento, a Escritura vai dizer que Yalcha vai levar esse grupo seleto à presença do Pai. Apocalipse 14, nós fizemos menção aqui, rapidamente pincelei no primeiro bloco. E esse grupo vai se apresentar com um cântico novo, um cântico porque tudo tem que ser primícia. Yalcha a primícia dos vencedores, e a primícia do cântico que vai ser entoado a Yal. A Escritura vai dizer que esse cântico nunca ninguém entoou, nem na terra e nem no Chamaim. Mas logo em seguida, para você ver como é que o agravo foi tão grande, que a verdade ela vai vir mais uma vez à tona, agora não com um mensageiro terreno, mas com um mensageiro espiritual. E eu creio muito nisso, para você ver todo o mecanismo, todo o recurso que o Pai vai fazer para resgatar mais pessoas, para salvar mais pessoas. Esses que perderam a batalha pelas suas dúvidas, pelos achômetros, pelos seus intelectos, pelas suas teorias, pela sua teologia. Então, no versículo 6 de Apocalipse, eu quero terminar minha fala
recitando 4 versículos apenas. E diz assim no verso de número 6 do capítulo 14 de Apocalipse: observei outro mensageiro, anjo, voando pelo meio do céu, e portava nas mãos o evangelho eterno para anunciar aos habitantes da terra e a todas as nações, tribos, línguas e povo. Não é? O primeiro evangelho não foi já anunciado? E por que esse mensageiro vem com esse evangelho? Porque esse evangelho que o mensageiro vai, mais uma vez, proclamar é o puro. Não há mais fermento. Não há mais engano. Não há mais acréscimo. E a Escritura vai dizer: então proclamou com voz grave: temei a Iau, os que ficarem, temei a Iau, e rendei-lhe adoração, porquanto a hora do seu juízo chegou. Adorai aquele que fez os céus e a terra, o mar e as fontes das águas. E o versículo de número 8 vai dizer: e o segundo anjo o seguiu, exclamando: caiu a grande Babilônia, que deu de beber a todas as nações do vinho da ira da sua prostituição. Então está aí, mais uma vez. Nós sabemos que Babilônia está aí, deu vinho da prostituição, infelizmente, como diz o versículo lá de Israel, está a mãe, está a filha. Ela se delicia com o vinho da prostituição e deu sua filha, Laodiceia, que também está embriagada, como foi colocado aí, porque ainda está voltada para os ídolos Iesus, Zeus e Baal. Então, meus irmãos que nos ouvem, nós estamos vivendo horas cruciais para aqueles que creem e conseguem entender, não com uma mente intelectual, mas com uma mente espiritual, com uma emuná racional, não com uma emuná abstrata, mas com uma emuná solidificada. Não uma emuná, uma fé sentimental, emocional. Não com uma fé de empolgação, mas com uma fé, com uma emuná racional de crer que a qualquer momento, a querrilar do Mashiach, os eleitos de Al, que estão ainda peregrinando nessa terra, um abrir e fechar de olhos serão tirados. Termino a minha fala agradecendo esse momento, essa participação e essa singela contribuição para a edificação do corpo do Mashiach. Irmão Gilson Mar e os demais irmãos, um beijo no coração, forte abraço. Aleluia, louvado seja, gratidão, meu irmão. Vamos até a irmã Maria Pacheco para dar uma palavrinha final aí, né, agradecendo os nossos irmãos que estão nos acompanhando e a todos aqueles que possam vir também. Eu agradeço, né? Vou deixar logo uma palavra aqui que diz assim, 1 Tessalonicenses 5 diz assim: mas, meus irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que eu vos escreva, porque vós bem sabeis muito bem que o dia de Al virá como ladrão de noite, para aquele que não espera, né? Ele aqui embaixo explica. Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como dores de parto, aquela que está grávida, de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como ladrão, tá vendo? Vós não estáis em trevas. Porque todos vós sois filhos da luz, filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Essa é a minha palavra, minha contribuição que eu deixo, e dou uma boa noite a todos que estão a nos ouvir no chat, no Facebook, em todo lugar que esteja nos acompanhando. Uma boa noite a todos. Vai, Deus. Vamos até o irmão Regis também.
Verdades e Mentiras, o podcast Aldim. Vamos nos despedir com o irmão Regis. Traz uma palavra final, meu irmão, para os nossos ouvintes. É muito gratificante hoje essa mensagem que foi colocada para todos vocês que ouviram e estão vendo, e até mesmo para nós que estamos aqui participando, contribuindo com o corpo do Mashiach. Essas possibilidades estão às portas. Fica a critério de cada um. E se não acontecer, continuemos na nossa emuná. Porque é como eu falei, é uma recompensa. É uma recompensa. E devemos ficar firmes no Mashiach. Trabalhar para sermos melhores a cada dia. Buscar ser mais humilde, perseverante, equilibrados, para que a gente possa estar de acordo com a vontade do nosso Pai. Eu agradeço aqui a oportunidade que foi nos dado trazer esse assunto. Agradeço a você que está nos assistindo e nos vendo. Agradeço aqui aos irmãos que fizeram parte dessa bancada maravilhosa. Para mim é uma gratidão muito grande estar contribuindo com os escolhidos de Al, fazer parte desse grupo. E estamos nessa luta, nessa caminhada. Vamos andar sempre unidos. Vamos buscar viver sempre nessa união, suportando muitas coisas, porque um feixe, né, bem ajustado, com diversas varas unidas, ela é mais forte. E a Escritura diz que uma congregação bem ajustada, e Alcha é a cabeça dela. Então, meus irmãos, essa é a minha contribuição de hoje. Agradeço demais e desejo para todos uma ótima noite na presença de Al e de Alcha. Irmão Gilsomar. Aleluia! Louvado e adorado seja os exércitos, honra e glória damos a ele, e Ode Revavirê, o Criador dos céus e da terra. Meus irmãos, não há tempo para mais nada, a não ser agradecer, né, a presença, a participação, o teu like, o teu compartilhamento. Isso nos ajuda a impulsionar a nossa palavra, a nossa voz e seguir, né, nessa caminhada. Nós temos uma semana, claro que nós estamos no último dia, hoje sábado, né, mas nós temos uma semana seguinte aí, vai ser uma semana com muita expectativa e com esse peso de responsabilidade de estar buscando esse posicionamento, essa purificação, santificação, de estarmos nos alinhando, né, meus irmãos? Então, vamos terminar esse podcast fazendo uma oração, que cada um dos irmãos aí possa receber essa oração nas suas casas e também estar imbuído, né, desse senso de responsabilidade, de busca pela purificação, pela santificação, porque o nosso desejo é de ver cada um de vocês, de nós estarmos juntos, abraçados, reunidos naquele grande dia, de pé diante do nosso Criador e ao dos exércitos. Pai amado, Pai glorioso, Criador dos céus e da terra, honra e glória damos a Ti, Pai. Agradecemos por esse momento, por cada irmão, Pai, por cada ensinamento, por cada evolução feita, Pai, nesses últimos tempos, Pai. Que a Tua mão poderosa continue a nos guardar, Pai. Continue a trazer a cada um aquilo que está faltando, Pai. Sim, somos fracos. Sim, muitas vezes temos dificuldade de nos posicionar, Pai. Mas nós clamamos pelo Teu nome, Pai. E temos a certeza que queremos ser Teu filho. Recebemos, Pai. Teve um novo nascimento, Pai. Mas tem uma dificuldade, muitas vezes, na evolução. Então, clamamos a Ti, Pai, porque temos a certeza que Tu responde à nossa voz. Esteja com cada um de nós, Pai, nos evoluindo, derramando do Teu Ruach Kadosh, Pai, sim, do Teu Espírito sobre nossas vidas, nos impulsionando a tomar a atitude correta, a estar
carregando os frutos do Ruach, sempre com muita mansidão, com paciência, com longanimidade, sim, com juízo próprio. Aleluia, louvado seja o Pai. E assim, Pai, eu agradeço por esse projeto, Verdades e Mentiras, que está alcançando irmãos e que possa vir a alcançar cada vez mais, Pai. Em nome de Yahshua Mashiach, que esse projeto que é teu, Pai, que é para alcançar aqueles irmãos que escutam muitas vezes os vídeos e não sentem aquela força, querem mais, querem saber mais, querem descobrir mais. E nós aqui não temos aqui querendo ser mais do que alguém. Nós estamos aqui entregue pelo teu Vakadosh, que está nos impulsionando, que está nos trazendo para revelações e palavras já conhecidas, mas que muitas vezes não foram explicadas da mesma forma. Então, dá discernimento para o teu povo, Pai. Que cada um dos irmãos que estão ouvindo, que estão se permitindo estar junto, Pai, possa estar entendendo, e entendendo possa estar se posicionando, e se posicionando ser um vencedor. Em nome de Yahshua Mashiach. Louvado e adorado seja o dos exércitos. Honra e glória damos a Ti. Gratidão, meus irmãos, que Yahweh abençoe a todos. Fiquem na paz do nosso Criador e ao dos exércitos, em nome de Yahshua Mashiach. Aquele abraço, irmão Roberto, irmão Regis, irmã Maria Pacheco, irmão Lucas, aquele abraço. Boa noite de sono. Satisfação e uma honra contar com sua presença até o final deste episódio. Fique certo de que o trabalho não acaba aqui. Contamos então com seu apoio, compartilhando e dando seu like e se inscrevendo, ativando o sininho. A todos os irmãos que se interessar em saber mais e quer pesquisar e ver estudos sobre assuntos pertinentes ao que está sendo trazido aqui, vamos indicar alguns canais e redes sociais que falam sobre. São esses pelo YouTube, canal Atalaia Dial, ou acesse o site www.atalaiadial.com. Temos também o canal Virgens Prudentes, da irmã Vânia. Temos também, ainda pelo YouTube, canal Guerreiros Dial, com o irmão Tiaguinho. Pelo Telegram, grupo Filadélfia Viva, um grupo de orações, intercessão, lives temáticas, louvores, estudos e vigílias. Um grupo abençoado que tem atividade o dia inteiro. Então, um grupo certo para quem está começando, quem pretende fazer a sua imersão, e para aquele crente Aldim maduro que quer caminhar nos 4 pilares. Temos também pelo Facebook, só digitar na lupa Iau e Yausha, a salvação dos que creem, e você vai cair também no grupo forte ali do irmão Roberto Flávio, que está conosco, caminhando aqui. Louvado seja Yahweh. Temos ainda a obra da caridade, Grupo Afocate. Aponte sua câmera para o QR Code, que está aqui do lado, para a Pix, para ajudar os irmãos em Yahshua Mashiach que necessitam do teu apoio. Fica uma observação, meus irmãos, todos os grupos anunciados aqui fazem um trabalho independente, apesar de sermos irmãos em Yahshua Mashiach. Então, cada grupo é responsável pela sua obra. Tudo bem, meus irmãos? Então tá, ficamos por aqui. Um grande abraço, foi um prazer, um privilégio enorme contar com a tua presença. E não esqueça, sábado que vem tem mais. Aquele abraço, que eu abençoe.